Bem, pessoal, boa noite. Prontinho, gravação iniciada. Agora deixo com vocês. Qualquer coisa é só chamar. Boa live a todos. Obrigado, cara. Bem, boa noite a todos. Inicialmente, agradecer a presença de todos aqueles que puderam reservar um pouquinho do seu tempo para nos ouvir. O conteúdo foi preparado com muito carinho, com muita atenção, para que a gente possa transmitir da melhor forma possível esse tema. Tá? O tema de hoje é Resolução CMN número 2682/99, que tem como título Critérios de classificação das operações de crédito em cooperativas. Os palestrantes, Moacir Lourenço, Marcos Santos, da Regional Minas Gerais, Regional Rio de Janeiro e Minas, baseados em Minas, e eu, mediador, Carlos Amorim, sou da Regional Rio de Janeiro, MG. Pode passar, Marcos. Bem, apresentando um pouco da nossa empresa, nós somos a Russell Bedford Internacional, fundada em 1983 na Inglaterra. O Russell Bedford é uma rede global de firmas independentes de contadores, auditores, consultores fiscais e consultores de negócios, classificada como uma das principais redes de contabilidade do mundo. A experiência financeira que a Russell Bedford oferece se divide em 4 grandes áreas: consultoria financeira, auditoria, contabilidade e tributação internacional. A Russell Bedford Brasil, a qual nós fazemos parte, estamos presente no Brasil há mais de 10 anos, temos experiência consolidada nos setores público e privado, possuímos o selo do GPTW 2021/22, temos sócios e diretores engajados na qualidade de serviços prestados, com mais de 1.000 clientes atendidos, atuação em todos os estados brasileiros, trabalhamos com a prestação de serviços nas áreas de auditoria, consultoria, perícia, assessoria, compliance e tecnologia da informação. Somos membro independente da Russell Bedford Internacional, que nós apresentamos no slide anterior. Levamos você mais longe. Nós levamos você e sua empresa mais longe com uma equipe de profissionais multidisciplinares e altamente qualificados. Bem, apresentando os palestrantes, Moacir Lourenço de Jesus, graduação em Ciências Contábeis, 1992, pós-graduação em Finanças e Gestão em 2014, 15 anos de auditoria, e na Russell Bedford Brasil desde 2020. O segundo palestrante, Marcos de Souza Santos, graduado em Ciências Contábeis desde 2010, pós-graduado em Gestão Tributária em 2020, 11 anos de auditoria na Russell Bedford desde 2018. E eu, mediador, Carlos Amorim, graduado em Ciências Contábeis desde 2013, pós-graduado em Gestão Tributária em 2018, 15 anos de auditoria e na Russell Bedford desde 2019. Agora é com vocês. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais essa Quinta da Educação, que a gente montou com bastante atenção para vocês nessa semana. Pessoal, para poder entrar no tema de hoje, critérios da classificação da operação de crédito em operativas, que é a Resolução 2682, primeiro a gente trouxe para vocês a definição de cooperativismo, o que é e como funciona o cooperativismo. Cooperativismo é uma associação de pessoas com interesses comuns, economicamente organizada de forma democrática, isto é, contando com a participação livre de todos e respeitando direitos e deveres de cada um de seus cooperados. Ou seja, o cooperativismo é a definição dada para um grupo de pessoas ou grupos econômicos que se unem voluntariamente para satisfazer necessidades, seja elas econômicas, sociais ou culturais, que sejam comum a todos os participantes da cooperativa. A cooperativa, elas não têm como finalidade a obtenção de lucros, desta forma, tratando especificamente sobre as cooperativas de crédito, o resultado de suas operações é conhecido como
sobra e ou perdas, e é repartido entre os cooperados a cada final de exercício, né? Em proporção com as operações de cada associado realiza com a cooperativa. Então, essa seria uma definição básica, né, que a gente trouxe antes de iniciar mesmo o tema em si, que seria a classificação das operações de crédito em cooperativas, em cooperativas, com base na resolução 2682. Bom, o que esperar nessa noite, né, que a gente trabalhamos para poder passar para vocês? Iremos passar para vocês hoje um pouco sobre o entendimento sobre a classificação de risco das operações de crédito e seu conceito, os critérios e aspectos a serem considerados na avaliação e classificação dos riscos de crédito nas cooperativas, provisões para as perdas em operações de crédito, né, que é a PCLD, constituída com base na resolução 2682. Bom, a princípio, trazendo a vocês a pergunta: por que avaliar o risco, né? O que podemos evitar quando nos prevenimos de possíveis riscos? Pessoal, quando nós avaliamos os riscos, né, de nosso negócio, isso nos ajuda a determinar os meios e as estratégias necessárias para minimizar possíveis problemas que possam surgir. Então, a Resolução 2682, tema dessa quinta da educação, que foi divulgada pelo Banco Central lá em 99, assim como outras resoluções, né, ela vem orientar as cooperativas de crédito a como acompanhar e registrar as suas operações de modo a minimizar riscos através de seus controles. Então, esse seria o porquê de avaliar o risco, né, nessa noite. Muito bem. Boa noite a todos. E na sequência aqui, então, se é necessário avaliar riscos para prever, tentar antever e mitigar riscos de eventuais problemas no futuro, a avaliação de risco de crédito tem a mesma finalidade, né? No sentido de que o risco de crédito ele é totalmente aliado a uma possibilidade de perda numa operação de crédito. E numa cooperativa de crédito, isso é fundamental, porque as cooperativas de crédito elas trabalham com recursos dos próprios associados, né? E uma eventual perda em crédito é uma perda para todos os associados, né? Eu indico, inclusive, não com relação a cooperativas de crédito, mas a questão de crédito, de risco de crédito, garantias. Esse livro aí, que é muito tranquilo de ler, é bem romanceado, e trata, ambientado aí há milhares de anos, em que um homem muito rico emprestava dinheiro, pedia garantias, avaliava o risco, cobrava. Então, é uma atividade antiga na humanidade, né? Uns dados recentes sobre a questão de crédito, né, que o Banco Central divulgou, né, dia 27/8, nessa nota de imprensa que é feita mensalmente, né, o saldo de operações de crédito em todo o sistema financeiro brasileiro, um volume de 4,3 trilhões de reais no final de julho, né, sendo que em pessoas jurídicas atingia quase 2 bilhões, né, 1,8, quase 2 trilhões, né, 1,8 trilhão, e pessoas físicas quase 2 trilhões e meio, né, de reais. E a inadimplência, que eu calculei aí em 99 bilhões, era em torno de 2,3, quer dizer, as operações com dificuldade de pagamento no Brasil, no sistema financeiro nacional, já montava em julho a 99 bilhões de reais. No sistema financeiro de cooperativo, nós temos, então, um montante que representa 5,7% do sistema financeiro nacional, que é aproximadamente 245 bilhões de reais. Né? Isso segundo a página do Sicob, tratando do sistema cooperativo como um todo, não só do sistema Sicob, né?
Então, a definição de uma operação de crédito, né? Por que ela envolve um risco que precisa ser mitigado? É um contrato entre uma instituição financeira e um cliente, o associado numa cooperativa, em que a cooperativa fornece recursos e o associado assume o compromisso de devolver à cooperativa o montante do principal da operação, com mais os juros, comissões, taxas, conforme prazos estabelecidos em contrato, né? E a provisão para operações de crédito é aquilo que é o resultado da avaliação, é a preparação do credor para o caso de não conseguir receber o recurso emprestado. Então, ele consiste na contabilidade, numa conta que reduz o total de empréstimos e que pretende representar uma estimativa, a melhor estimativa possível para perdas que podem acontecer. Então, é inerente à operação de crédito o risco de perda, a inadimplência por falta de pagamento. Então, o risco de crédito ele repousa na probabilidade de não haver transferência de fluxo de caixa, de recursos financeiros, no caso, para a quitação das operações de crédito numa instituição financeira. Isso é uma definição, né, que foi citada nesse estudo aí de perdas esperadas versus perdas incorridas. Entrando aqui já na questão da resolução, das resoluções do Conselho Monetário Nacional, até 1999 vigorava essa resolução 1748, foi editada em 1990, né, que tem essa ementa aí de alterar e consolidar critérios para inscrição de valores nas contas de crédito em liquidação, os créditos com dúvidas sobre recebimento. E a provisão, que é a preparação, o valor que é separado da instituição para fazer face para o caso, no caso de ter alguma perda, né? Então, a partir de 2000, começou a vigorar, 1º de março de 2000, a Resolução 2682, que foi editada no final de 99, e que trata dos mesmos assuntos, e revogou a 1748. Aqui é um comparativo bem amplo sobre o que vigorava antes, pela 1748, e o que entrou em vigor com a 2682. Então, na 1748, a provisão era em função do vencimento e das garantias da operação. Simples assim. No caso da 2682, é necessária a classificação das operações de crédito por nível de risco. Então, é diferente, não é, do que vigorava antes, é mais detalhado, vamos dizer assim, e considera aspectos como a situação do devedor, do garantidor da operação, da própria garantia da operação, né? Aspectos sobre a finalidade da operação e atraso, que vigorava quase que unicamente antes. O atraso agora é mais um dos elementos, mas não o único, praticamente. No caso da 1748, as operações, então, eram provisionadas a partir de 60 dias. E aí tinha o efeito de provisão, quer dizer, um fundo para o caso de ter alguma perda em operação. E no caso da 2682, desde a liberação da operação até abaixo do prejuízo, se houver falta de pagamento definitivo, vamos dizer assim, a avaliação de risco. Então, é bem diferente, né? No nascedouro da operação, já há uma avaliação de risco e pode haver provisão. Bom, pessoal, agora entrando na resolução mesmo, na 2682, né? A gente vê que a resolução 2682 ela tem 16 artigos direcionados ao controle de operações de crédito, sendo eles, né, o primeiro, que traz a definição da seguinte forma: as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem classificar suas operações de créditos de forma crescente de risco, em níveis de AA a H,
Essa classificação, a grosso modo, ela vem organizar a carteira de crédito de uma certa cooperativa, né? E definir o perfil de seus tomadores de empréstimo, ou seja, de A a, logo após vem A, vem B, C e sucessivamente até o H. O AA, que corresponde a um bom pagador, né? Aquele que está em dia e tudo, ele está classificado no AA. E a gente trouxe só o AA e o H porque para poder exemplificar melhor. Então, a AA seria o bom pagador, né, dos créditos tomados, e o H, aquele mal pagador, o que está sempre em atraso, o que está trazendo um certo risco às operações da cooperativa. E esses detalhes a gente estará trabalhando melhor em classificação mais para frente da apresentação. A gente vai aprofundar nessa classificação de AA e H. O artigo 2º, a classificação da operação do nível de risco é de responsabilidade da instituição detetora do crédito. Essa classificação ela é de responsabilidade da detetora do crédito, ou seja, ela é de responsabilidade das cooperativas fazerem, e devem ser efetuadas com base em critérios consistentes e verificáveis, e através de informações externas e internas que vai poder validar o perfil do tomador do crédito. Ainda no artigo 2, pelo menos os aspectos listados nos incisos devem ser contemplados com relação aos devedores e seus garantidores, né? A gente traz aqui que seria a situação econômica e financeira do tomador, o grau de endividamento dele, a capacidade de geração de resultado, fluxo de caixa, quando são empresas, né? Administração e qualidade de controles, pontualidade e atraso nos pagamentos, contingências, se caso haver contingências, isso nas empresas, né? Setor de atividade econômica, limite de crédito, e em relação à operação, a natureza e a finalidade da transação, característica das transações, particularidades quanto à suficiência e liquidez, e o valor. Lembrando que para pessoas físicas leva-se em conta também as situações de renda e de patrimônio e outras informações cadastrais. Essas informações a gente pode ver que elas e para dar suporte a essas informações, né, as cooperativas, conforme apresentado pelo artigo 2º, elas têm que ter a ficha cadastral, né, do tomador atualizada para poder ler o perfil do tomador. Deve ser emitido o CRC, né, que é um documento de registro gerido pelo Banco Central e que permite realizar a supervisão bancária do tomador. E, por meio desse documento, o Banco Central também ele consegue demonstrar as operações de créditos atípicas, né? A que apresenta o maior risco à cooperativa. Então, a cooperativa tem acesso a esse documento, né? E, através desse, e também até através de consultas do Serasa, ele consegue mitigar os riscos daquele tomador. Então, vocês percebem que as cooperativas, para disponibilizar empréstimos, elas passam por um processo de averiguação, né? Ela realiza uma análise de vida financeira do tomador de modo a dirimir qualquer risco nos recebimentos de empréstimo a realizar. Carlos, nesse momento, tem algum chat, alguma pergunta, interação do pessoal que está acompanhando? Bom, por enquanto não, todo mundo prestando atenção, mas eu acho interessante, Marcos, em auditoria, né, nas cooperativas, nós conseguimos enxergar nitidamente, né, esse critério rigoroso da classificação dos tomadores do empréstimo, né? Num ano o cara pode estar no H, outro ano ele pode subir de classe ou descer de classe, né? Dependendo do fluxo dele nos pagamentos dentro do próprio contrato, né, mano? Isso. E esse acompanhamento que as cooperativas devem fazer com base na resolução, né, na 2682, e para poder mitigar, porque o cara o tomador, né, ele pode estar lá no nível A, mas só que pela vida financeira dele pode mudar toda a configuração da classificação dele. Então, através dessa resolução, as cooperativas conseguem, né, acompanhar e são instruídas a acompanhar e classificar os seus tomadores de crédito. Exatamente. A Rosemary, né, ela colocou
colocou uma contribuição aqui para a gente, que no caso de pessoas jurídicas, é de fundamental importância as informações atualizadas de balancete e ou relação de faturamento. Perfeito, Rosemary. Obrigado. Realmente, né, Marcos? Isso. As empresas, as cooperativas têm que estar atentas, né, a essas informações cadastrais, porque é igual a gente está falando, pode mudar da água para o vinho. Uma informação que hoje ela é boa, daqui a um tempo, em um período curto, né, a curto prazo, ele pode mudar totalmente. Então, isso, as informações cooperativas, fidedignas. Isso. Tem uma questão importante que a gente pode constatar muitas vezes na avaliação de risco de crédito, é que há uma supervalorização de garantias, muitas vezes a supervalorização pelos avaliadores de crédito, tá? Ou às vezes por algum sistema de avaliação automatizada e tudo, tanto avaliação de garantias quanto avaliação de forma de recebimento com impacto no crédito. Supervalorização no sentido de um impacto de haver uma avaliação muito melhor, às vezes, do que a que deveria. Então, é um aspecto curioso que a gente observa muitas vezes aí, tá? É importante, né, Marcos e Moacir, é interessante que o crédito, né, ele tem uma queda de braço, né, que é essa avaliação contra o fomento, né, vamos dizer assim, o comercial, né, vamos dizer assim, o vendedor do empréstimo, que quer vender a todo custo, né? E a gente vê muito isso, né? Nós que auditamos aí muitas cooperativas, a gente consegue avaliar que, às vezes, né, a gente tem apontamentos referentes ou à falta de garantia, né, ou a falta da própria promissória, né? A gente já teve casos de, tipo, fazer uma seleção e nem os documentos, vamos dizer assim, necessários, eles tinham sido observados, né? A Rosemary até colocou aqui, né, que precisam atingir metas, exatamente isso. E o Banco Central, ele endurece essa questão, né? Como vocês avaliam essa questão entre o mercado do crédito, né, e o Banco Central aparentemente tentando endurecer essa liberação? Você vê dessa forma, Marcos, você? A questão Pode falar. A questão do crédito, né, em si, que as cooperativas elas procuram vender e quer a todo momento emprestar para poder melhorar o seu perfil ali de cooperativa. Só que ela está limitada também, ela tem que cumprir regras e, às vezes, as que não cumprem, né, acaba recebendo aí notificações dos bancos, do Banco Central, né, e acaba prejudicando em si, na verdade. Mas Sim, pode terminar. Mas ela está mais presa, né, na resolução. Algumas abrem mão mesmo e aí é onde que você fala que falta o documento base para poder fornecer o empréstimo, né? E aí eles querem emprestar a todo custo e sem ter garantias, né? Sem ter base para poder que consta que esse valor vai ser recebido. Então, não está assumindo o risco, né? Não está prevenindo o risco. Há histórico muito forte, um histórico muito forte, tá, de cancelamento de autorização para funcionamento de cooperativas por conta de crédito. E há penalidade para isso, em termos de gestão temerária da instituição financeira por emprestar sem os critérios de seletividade, sem fazer avaliação de risco suficiente, né? Ou a mesma gestão fraudulenta, né? Quando a pretensão é realmente colocar um prejuízo para dentro da cooperativa, entende? Perfeito. Nós temos aqui mais uma contribuição, né? O Paulo Aracaki, ele colocou para a gente aqui que a norma do Bacen 2002 permite reconhecer o conceito de perda esperável. Aí ele pede, né? Poderiam comentar sobre isso? Uma pergunta, né? Está mais para frente? Não entendi. O conceito de perda esperada, ele colocou aqui que a norma 2082, né? A 2082, ela permite reconhecer perdas, o conceito de perda esperada. Está mais para frente, a gente vai tratar sobre as perdas e as provisões. Né?
Ah, Em então, resumo, ótimo. a perda esperada ela pode ser resultado da avaliação de risco naturalmente, ou fazer parte como um componente do cálculo, no caso de cálculo automatizado, não é? E é alguma coisa que normalmente não se abre nos sistemas automatizados para avaliação de risco, porque você coloca funções estatísticas no sentido daquilo que é observado historicamente na instituição, no mercado, entende? E aquilo que você tem de componente do seu público específico. Então, a perda esperada ela pode ser um componente do cálculo, ou ele pode ser simplesmente o resultado, que é o caso da provisão, né? A provisão é a perda esperada, o montante, o valor que você vai, vamos dizer, separar para o caso de ter algum prejuízo, você cobrir, no caso da instituição. Tá? Perfeito, Moacir. Para a gente seguir, eu vou citar aqui as contribuições, né? O Sander Ribeiro colocou aqui, na verdade, na opinião dele, né, a perda não é esperada, é estimada, realmente, né? A perda ninguém quer ter, né? Mas por norma, principalmente pelo Banco Central, é obrigado a você estimar essa perda. Aí ele até coloca aqui, né, como uma PDD de uma empresa comercial, somente regulado pelo Banco Central na norma, perda estimada no caso. O Banco Central, pelo menos na minha opinião, né, e dos nossos palestrantes, o Banco Central realmente ele é muito criterioso, mano, nessa constituição, né, das PDDs. O Alexandre Faria também colocou mais uma contribuição sobre a observação do Moacir, quase que unânime nas IFs, instituições financeiras, entre as cooperativas, que uma garantia é sinônimo de recebimento de crédito. Contudo, esse entendimento não é o mais adequado, pois garantia não paga operação, ela mitiga o risco da perda. Correto, né? Porque nem sempre a garantia gera um caixa imediato. Né? Ainda tem as questões judiciais, etc. Então, assim, realmente perfeito. Agradecemos muito aí a colaboração e vamos seguir? Vamos sim. Artigo 3º, para as operações de um mesmo cliente ou grupo econômico, deve ser considerado a que tiver maior risco. Excepcionalmente, pode haver classificação diferente para uma operação, observado o disposto no artigo 2, inciso 2º. Ou seja, se um tomador tiver mais de um empréstimo, a classificação deve ser realizada em conjunto, de modo que a operação seja classificada e levada para que apresentar o maior risco. Né? Se o tomador ele tem uma operação no nível A, só que tem outra operação lá no nível C, a classificação dele tem que ser considerada como nível C. Ela tem que, de modo as suas operações sejam classificadas e levadas para a que apresentar o maior risco. Né? Aí, lembrando a vocês que, conforme a Resolução 2682, né, é admitido classificar ambas as operações em riscos diferentes, desde que a detentora de crédito tenha critérios consistentes e verificáveis, né, sobre as informações internas e externas que assegura que o tomador terá condições de honrar com o compromisso assumido. Para isso, a detentora deve avaliar a natureza e a finalidade da transação, a característica das garantias, particularmente quando a suficiência de liquidez, valor. O artigo 3º está muito em sintonia com o artigo 2º. Eu confesso que, mesmo assim, nas cooperativas que eu passei, né, que eu auditei, eu nunca visualizei um critério próprio da cooperativa para a classificação de risco. Todas as que eu passei, elas sempre seguem as definições dadas para classificar o risco das suas operações, né, conforme a Resolução 2682. Eu não sei se o Moacir ou se outros já tenha passado por cooperativas, né, que tenha adotado o critério para classificar esses riscos, critérios próprios, né? Pode acontecer quando a cooperativa não é filiada a uma central, entende? Aí ela desenvolve um sistema próprio, manual ou até, às vezes, automatizado, mas mais simplificado. Tá? Beleza. O artigo 4º, né, a classificação da operação nos níveis de risco de que trata o artigo 1º deve ser revista no mínimo
mensalmente, né, em função de atraso verificado no pagamento de parcela de principal ou de encargos, ou com base nos critérios estabelecidos nos artigos 2 e 3, que é esse que a gente comentou agora, que as cooperativas elas podem, né, ter o seu próprio critério, mas desde que tenha as definições todas acordadas e politizadas. A detentora do crédito ela deve acompanhar, pessoal, mensalmente a situação do tomador, por ocasião de balancetes e de balanços, de modo a verificar a situação dos pagamentos e se estão em dias ou não. É aquilo que a gente estava comentando, que o Carlos até citou. Hoje, o tomador do crédito ele pode estar no nível A, mas a situação financeira dele, se vir a ter uma turbulência, né, acontecer alguma coisa, essa classificação dele, a curto prazo, aí pode mudar totalmente. E aí, conforme falamos anteriormente, né, se os critérios foram definidos pela detentora do crédito, as análises para essas operações devem ser vistas a cada 6 meses, no caso dessas que têm critérios próprios, né, e para operações de mesmo cliente ou grupo econômico cujo montante seja superior a 5% do patrimônio líquido ajustado. Aí teria que, de 6 em 6 meses, fazer essa avaliação. E aí, a cada 12 meses, em todas as situações, com exceção do artigo 5º, que fala que, para as operações clientes, grupos econômicos abaixo de 50 mil, é permitida a classificação com modelo interno ou apenas em função do atraso. Seguindo o raciocínio anterior, né, se a operação está sendo analisada pela detentora dos créditos e estiver abaixo de 50 mil, é permitida a sua classificação através de modo interno de avaliação, ou seja, pode ocorrer de ter empréstimos de um mesmo tomador com classificações em níveis diferentes, e sua classificação deve ser alocada, né, no mínimo no nível A, com provisionamento aí de 5%, né, do montante tomado como empréstimo. Há uma polêmica, uma pequena polêmica aí, no sentido de que o meu entendimento aí é que há uma autorização para não haver avaliação de risco para operações ou clientes, grupos econômicos com risco abaixo de 50 mil. Tá? Mas, para isso, ela tem que estar classificada pelo menos em A. Ou o atraso, que é um dos dois o maior. Tá? A polêmica é que há pessoas que entendem que não há essa autorização. Mas esse artigo 5º me parece claro nesse sentido. Tá? Então, aqui mais um comparativo aí da resolução anterior para 2682 com relação ao que nós vimos até agora. Né? Como é que era a provisão até 99? Os percentuais eram só esses, 20%, 50% e 100%. Então, os senhores podem observar aqui, ó, que o percentual de 20% ele era aplicado apenas já quando a operação já estava em atraso. Então, antes da operação entrar em atraso, nada a fazer. Tá? E na 2682, ela segue todos esses percentuais aqui, sendo que quando a classificação de risco é AA, né, que seria nenhum tipo de provisão a ser feita, né, não há nenhum tipo de perda esperada nessa operação, não há provisão. Mas muitas faixas, né, de A a H, né, de 0,5% até 100% de expectativa de perda. Então, assim, ó, essas classificações de nível de risco, no mínimo em função do atraso, que nós vamos ver daqui a pouco, a que corresponde cada atraso, mas também pela situação da avaliação de risco a cada momento. Então, uma operação que não está em atraso, ela pode, por exemplo, nascer com nível B. É o resultado da operação. Então, esse quadro aí dá bem a distinção aí grande, né, do que vigorava até 99 e o que começou a vigorar até 2000, que vigora até esse momento.
Travou. Travou do Moacir. Travou. Pode continuar, Marcos. Bom, o artigo 7º, né, ele define o prejuízo. A operação classificada como risco de nível H deve ser baixada na conta de provisão após 6 meses de sua classificação nesse nível de risco. É vedado o registro em período menor de 6 meses, né, para essas operações de nível H do seu provisionamento. Deve permanecer 5 anos contabilizados em conta de compensação, né, que é a conta que fica ali praticamente oculta, né, não compõe o balanço. Tem um caso prático que a gente trouxe, até o Moacir que colocou, né, querendo apresentar para vocês, uma forma de apresentar tudo que foi dito, né, na parte de provisão, que seria uma instituição financeira possui capital social de 200 mil, uma operação de empréstimo de 100, com taxa de juros, né, de 1,5% ao mês. A classificação de risco, quando da liberação, artigo 1º, que está no A. O percentual de provisionamento para esse nível seria o 0,5%. Né? O valor da provisão da liberação seria os 100 mil vezes 0,5%, daria R$500. Então, esse valor que estaria provisionado para uma possível perda, ou conforme a classificação do risco. Os juros no primeiro mês, 100 mil vezes 1,5%, que seriam os juros cobrados pela cooperativa, né, sobre a operação, então seria mais R$1.000. Um atraso no final do mês, de 30 dias, nível de risco, atraso, artigo 4º, já estaria no nível B. Né? O percentual da provisão no final do mês, do primeiro mês, já estaria em 1%, né, conforme a classificação ali dos riscos. O valor da provisão no final do primeiro mês, 100 mil vezes 1%, R$1.000. E aí a gente trouxe a contabilização, né, dessa operação, o balanceio da instituição financeira que a gente apresentou no mês passado, no slide passado. Operação de crédito de 100.500, porque era 100 mil aqui da operação de crédito, mais os 500, que é já da provisão constituída conforme o nível A, ele estava classificado com o nível A, né? Então, a operação de crédito já está em 100.500, o empréstimo 101.500, por quê? Porque já fez a nova avaliação dele aqui, né? Então já aumentou 1.000, já foi para o nível B, que já é 1%. Então, você pega 1% do nível B, 1.000 mais os 500, 1.500 já de provisão. Então, seria a operação de crédito de 101.500. Então, a provisão que seria feita com o nível B, né, seria 1.000. Então, o total dos ativos ele estaria com 1.500. E lá no patrimônio, né, ele apresentaria, fez a comparação, né, no ativo e no passivo, no patrimônio lá, estaria com capital de 100, resultado de 500, receita de crédito 1.500 e despesas de provisão 1.000. Então, fecharia ativo com o passivo em 1.500. Isso é mais uma parte que o Moacir, que queria apresentar para vocês, trouxe de forma a mostrar a contabilização, né? Como que é feita a contabilização dentro das cooperativas, como que se possa, de modo a deixar claro e evidente, né? São uma apresentação sucinta, bem simples, mas que apresenta aí todo o que foi apresentado até o momento. O artigo 8, né? A renegociação, a definição definida no parágrafo 3º, a operação nova deve ser classificada, no mínimo, no mesmo nível de risco da operação renegociada. Ou seja, se você tem uma renegociação, você tinha uma operação no nível A, você fez a renegociação e caiu para o nível C, está ali no nível C, e você faz uma nova solicitação de empréstimo, né, um novo empréstimo, então, o mínimo que você tem que estar classificado seria no nível C ali. Se operações anteriores estiverem em prejuízo, o mínimo do nível deve ser o nível H. Ou seja, se ele já tem uma operação que já está classificada
como prejuízo, se ele tomar outra operação, outro crédito, então ele já vai estar classificado no nível H. E aí 100% da provisão para perda. Isso tudo já considerando que é um tomador de risco, né? Pode ser menor o risco se houver amortização significativa, fatos novos relevantes. Se a pessoa for lá, se o tomador for quitar parte da sua dívida, né? E ou também se tiver novos critérios de avaliação desse tomador de crédito, então isso tudo deve levar em consideração. E esse acompanhamento, todo esse acompanhamento, ele é feito pelo o detentor do crédito, né, que seria as cooperativas. O artigo 9º, para operações com atraso igual ou superior a 60 dias, não pode ser contabilizada receitas ou encargos. Os documentos sobre a política e procedimentos de operação de crédito, à disposição do Bacen e do auditor independente, pelo menos o tipo e os níveis de risco que se dispõem a administrar, os requerimentos mínimos exigidos para a concessão de empréstimo e o processo de autorização. Esses são critérios que a gente já acordou anteriormente, né, que a gente estava comentando com vocês, que seria todo esse levantamento, né, da capacidade do tomador do crédito de tomar o empréstimo, o que ele vai dar como garantia, né, para poder mitigar o risco da cooperativa do crédito que vai ser disponibilizado a ele. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração pela cooperativa. A cooperativa tem que estar sempre atenta e atualizada nessas informações. Artigo 11º, né, divulgações e notas explicativas das demonstrações financeiras. Primeiro, a separação das operações por tipo de cliente e atividade, né, econômica. A distribuição por faixa de vencimento, montantes de operações renegociadas, lançados, né, contra o prejuízo e de operações recuperadas no exercício. E nas demonstrações contábeis, elaborar o relatório circunstanciado, né, isso por parte da auditoria. Elaborar o relatório circunstanciado, né, com critérios adotados pela instituição, classificados do nível de risco e de avaliação do provisionamento. A gente faz o acompanhamento, né, de toda a carteira da cooperativa, e através desse acompanhamento a gente coloca no relatório circunstanciado, né, os pontos de atenção e os pontos que devem ter melhorias, né, que a cooperativa deve ter uma atenção maior ali. E aí a gente faz toda a avaliação com base na 2682, com base na resolução, para tentar ajudar as cooperativas a mitigar os seus riscos e a policiar, né, nos empréstimos que elas estão fazendo aos seus cooperados. Artigo 13º, o Banco Central do Brasil poderá baixar normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto na resolução e determinar a reclassificação das operações, provisionamento adicional, responsabilidade do devedor no SFN, Sistema Financeiro Nacional, né, providências saneadoras, liquidez e estrutura patrimonial da instituição financeira, alteração dos critérios de classificação de créditos, de contabilização e de constituição de provisão, teor das informações e notas explicativas constantes nas demonstrações financeiras, procedimentos e controles nas instituições financeiras, ou seja, dá para perceber que a resolução ela traz detalhes, né, que cerca qualquer tipo de procedimentos e critérios que possam ser adotados pelas cooperativas, tentando, né, aí, como a gente já tinha comentado, tentando disponibilizar os créditos. Então, elas cercam de todos os lados e até na parte das demonstrações contábeis, né, estão definidos já quais os critérios, como que devem ser divulgados e apresentados. Bom, pessoal, e depois de tudo que a gente falou com vocês sobre a resolução, né, essa resolução 2682, de toda a informação apresentada a vocês no dia de hoje, temos a informação de que está em análise, né, a IFRS 9, conforme o CPC 48. O que seria o IFRS 9? IFRS 9. Foi publicada, né, em 2014, a norma IFRS 9 de instrumentos financeiros, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018. Entretanto, devido à complexidade
a complexidade apresentada para realizar as mudanças e aderir a essa nova norma, pessoal, ainda não foi aderido no Brasil nas instituições financeiras. Para vocês terem uma ideia, a Resolução 2682, ela atualmente prevê o provisionamento de operações de crédito e arrendamento mercantil, somente. O IFRS 9, ele prevê, né, o provisionamento das operações de crédito, arrendamento mercantil, as aplicações no mercado aberto e em aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários, outros créditos e também compromissos de empréstimo. Ou seja, ela está aumentando o que deve ser analisado, né? Hoje está muito focado no provisionamento de operações de crédito e arrendamento. Então, há uma grande dificuldade aí do Banco Central, assim, a gente imagina, né, para poder aderir e atualizar, né? A gente até colocou uma possível atualização da 2682, e aí a gente ficamos no aguardo de mais uma atualização dessa resolução para as operações de crédito no Brasil. Então, depois de tudo que a gente apresentou, ainda tem essa que a qualquer momento, né, ela pode estar sendo atualizada aí. Estava para ser atualizada em 2020, já passou 2020, estamos em 2021 e até agora não teve nenhuma atualização. Mas acredito que em breve teremos uma surpresa aí em todo esse processo de análise de risco, de classificação de crédito, das cooperativas e das instituições financeiras. Perfeito, Marcos. Voltei aqui. O Moacir voltou. Queda de energia no bairro, eu esqueci de combinar aqui com a CEMIG. Não, isso acontece ao vivo, evento ao vivo é assim. Isso aí. Bom, o Marcos ele tocou esses slides, né? Na verdade, nós tivemos aqui mais uma participação aqui do Sander Ribeiro. Aí ele colocou a questão lá das recuperação, né, de operações de prejuízo. Ele colocou que se a instituição financeira recuperar um crédito que estiver em HH, prejuízo, ele volta para a instituição financeira com risco H, né? Isso, para os casos de renegociação em prejuízo. Operação renegociada, uma operação em prejuízo que foi renegociada, ela continua sendo um prejuízo. Essa é a questão. Continua sendo um prejuízo. Continua sendo, mesmo que não houver recebimento efetivo. Recebimento, aí não existe mais nem operação de crédito. Né? Então, eu acho que essa é a questão. E como a gente comentou, né? Se a primeira operação ela está classificada em nível HH, que já é o provisionamento está lá em perdas, quando esse mesmo tomador for tomar outro crédito, o nível dele vai ser o H. Ele é um duvidoso, né? Ele é um tomador duvidoso, então já fica 100% provisionado ali como perda. Justamente tem uma questão muito falou. Moderna, eu acho, muito atual também, que é a questão de considerar o nível de risco que o devedor já se encontra no sistema financeiro nacional. Isso tende cada vez a ser mais forte, né? De haver reclassificação, e aí eu imagino que numa nova norma isso possa ficar mais peremptório, mais incisivo, né? É isso. Perfeito. Nós tivemos aqui também uma colocação do Sander no slide da IFRS 9, na avaliação da provisão do risco de crédito, a 2082 já traz a necessidade de avaliação econômica e financeira do tomador. No caso, o Banco Central pode fazer a indicação que em outras instituições o tomador está com um nível de risco maior que aquele na cooperativa. E daí recomendar o ajuste na classificação considerando a situação do sistema financeiro nacional. Uhum. Sim, aí é aquela avaliação, né? São os levantamentos 2682 externos, autoriza. Né? Beleza. Autoriza o Banco Obrigado. Central a fazer esse tipo de interferência. Maravilha. Isso. Alguma pergunta, gente? Estamos aqui bem perto do fim. Já vamos agradecendo, né, as pessoas que participaram, que trouxeram suas colocações. É muito importante, o debate é muito importante.
De antemão, né, a você, né, que não é da Rússia, que faz parte de outra empresa, instituição, entidade, se nós pudermos ajudar, entre em contato conosco, nosso e-mail do Moacir é moacir.jesus@russelbedford.com.br, do Marcos é marcossantos, @russelbedford.com.br, e o meu é carlosamorim@russelbedford.com.br. Nos sigam no LinkedIn, não esqueçam, muito importante, temos várias matérias, informações sobre áreas de atuação, e basta-se nos seguir, Russell Bedford Brasil. Nós temos duas colocações aqui, Marcos e Moacir. Uma foi do Henrique Selon. E a classificação em nível A existe de fato e pode ser usada? Existe e pode ser usada. A questão da classificação em AA é que ela não indica nenhum tipo de provisão. É aquele crédito excelente que a instituição, pelos cálculos, aplicando a resolução, chegou à conclusão de que não há nenhum risco de perda ali, porque todos os itens, aspectos, foram considerados e está tudo ok, não há esse risco de perda. Não é? Seria o bom pagador, né, Moacir? Seria o cara o bom pagador e a boa operação. A operação também conta muito. Então, é o bom pagador, é o histórico do pagador, é o histórico dele no Sistema Financeiro Nacional, é a questão da operação em si, né, com garantias, com liquidez, é fácil de recuperar, vamos dizer assim. Então, assim, normalmente esse nível é aplicado quando ele é aplicado, né? Ele não pode ser aplicado quando você não faz avaliação, que é aquela questão lá da operação abaixo de 50 mil, e aí não pode ser aplicado se você não faz avaliação. Acima de 50 mil é obrigatório fazer, e o AA pode ser resultado da avaliação de risco, mas nada subjetivo, precisa demonstrar. Ele até inclui, ele até acrescenta, né, que operação de crédito amparada e lastreada em um RDC. Bem, o Paulo Aracá, que ele colocou aqui, né, pergunta para vocês, Carlos, sabem informar se o Bacen requererá algo sobre isso no futuro próximo? Referente a esse FRS 9, né, essas mudanças que podem ocorrer? A partir da convergência. A princípio, não sabemos como que está desenrolando essa nova atualização aí, como que vai ser, né? Como o IFRS 9 vai interferir nessa classificação de crédito, nessa resolução. Versão brasileira. Mas tem tudo aí para ser breve, porque estava, segundo informações, estava para entrar alguma coisa em 2020. Já estamos em 2021 e nada ainda. É provável que é um futuro bem breve, um futuro presente aí. Maravilha. Bem, gente, estamos chegando ao fim. Nosso telefone, né? 11 4007 1219. Nosso WhatsApp 31 98464 2723. Qualquer necessidade, dúvida ou sugestão, nos procure. Mais uma vez, nos siga no LinkedIn. Temos várias matérias interessantes, diariamente, né, conteúdos de relevância para todo tipo de instituição. E fica aqui o nosso muito obrigado por terem participado. Moacir Marcos. E seria interessante também o pessoal seguir a Russell Bedford, né? Porque como a gente está fazendo toda semana, tem a quinta da educação, tem a terça também, então sigam lá a Russell Bedford, porque através dele, desse diretório, vocês conseguem ter acesso aos debates, né, que são feitos nas quintas e terças, e outros também, e tudo de forma, acredito, de grátis. São informações que a gente sempre tem que estar evoluindo, né, nossos estudos, então é uma boa. E no mais, agradeço a todos que participaram, que esteve presente junto com a gente aí,
Qualquer coisa, estamos à disposição. Eu também agradeço muito, viu, aos colegas aí, aos conhecidos, amigos, a todos que ajudaram aí a construir esse evento. Muito obrigado e parabéns a todos. Isso, e Bem, Aqui no gente, finalzinho, desculpas só aí. avisar que esse vídeo vai para o YouTube da Russell e também vai para as redes sociais. Então, quem quiser ir lá e curtir, compartilhar com a família, mostrar, eu participei também. Vão lá, aproveitem. Muito obrigada pelo evento. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite. Um abraço. Tchau.